Bom, pessoal, mais uma aula com o professor Noel. E na aula de hoje nós iremos trabalhar com plano inclinado, tá? Eu preparei essa aula para vocês, é um assunto bem tranquilo, tá? Para a gente estar já finalizando o trabalho com as leis de Newton, tudo bem? Tem a aula de hoje e uma próxima aula só fazendo atividade, e aí a gente finaliza essa parte de trabalho com as leis de Newton. Primeira coisa é o seguinte, o plano inclinado, quando você despreza o atrito, você coloca um bloquinho aqui em cima dele, a tendência dele é descer, já que o atrito é desprezível, então ele vai descer. E essa força que faz ele descer é a força Px, é a força que a gente chama de Px, tá? E para calcular o Px, é massa vezes gravidade vezes o seno. Essa é a regra do Px. Mas aqui para baixo tem uma força que a gente chama de Py. E a reação do Py é a normal. Então, normal ou Py é massa vezes gravidade vezes o cosseno do ângulo formado. Ok? Então, tem que estar bem tranquilo dentro da cabeça de vocês essas duas fórmulas. A fórmula do Px, que puxa o bloco para descer, tá? E a fórmula da normal ou Py, que é a força aplicada para baixo, tudo bem? A normal, na verdade, é para cima, que é o mesmo valor da força aplicada para baixo. E aqui eu já montei um exemplo aqui para a gente responder, ó. Desprezando o atrito, calcule Px. Aí ele deu seno de alfa é 0,6, cosseno de alfa é 0,8. E a massa do bloquinho é de 2 kg. Então tá aqui o bloquinho. E claro que a tendência desse bloquinho, né, gente? A tendência dele é, ó, descer aqui, ó. A tendência dele é essa, ó. É descer aqui. Já que o atrito é desprezível. Então esse aqui é o valor do Px. Então nosso objetivo é descobrir o valor do Px, tá? Então vamos pensar comigo aqui. Px é igual massa vezes gravidade e vezes seno de alfa. Ele quer a força que faz o bloco descer. Então Px é igual a massa é 2 kg. A gravidade é aproximadamente 10, né? Nós já sabemos disso. E o valor do seno é 0,6. Então, ó, o valor do Px é igual. Aqui você pode cortar um zero e tirar essa vírgula. Aí fica 2 vezes 1 dá 2 e 2 vezes 6 é 12. Então o valor do Px é 12 newtons. Tudo bem, gente? Essa questão também, ela poderia pedir a força normal, ou Py. Ela não pediu, tá? Mas se pedisse a força normal, ou Py, era só pegar massa vezes gravidade vezes o cosseno. E aqui já tinha dado o cosseno, então ia ficar muito fácil de responder essa questão também. Certinho? Como pediu somente o Px, tá resolvida a questão aí. Então tá de boa. Vamos para mais um exemplo. Bom, pessoal, essa questão aqui, esse segundo exemplo é um exemplo bem completo, né? Aqui vai pedir tudo nessa questão. Na figura abaixo, o atrito é desprezível. Calcule a força de tração no fio que liga os blocos A e B. Seno de alfa é 0,6 e cosseno é 0,8. Aí ele deu as massas aqui de A e B, ok? Aí tá bem visível para vocês, né? Então, vamos ver quais são as forças que atuam aqui nesse bloco. Tá. Aqui tem uma força para cá que nós chamamos de Px. E qual é esse valor do Px, né, gente? Qual é o valor do Px ali? Tá? Então, vamos começar a trabalhar com isso aqui agora. Então, vamos lá, ó. Px, a regra do Px é massa
vezes gravidade e vezes o seno de alfa, tá? Essa é a regra. Agora, o px atua no corpinho A, é no corpo A. Então, o px tem que ser massa de A, tá? Então, ó, px é igual. A massa de A é 2 kg, gravidade é 10 e o seno é 0,6, tá? Corta um zero aqui, tira a vírgula. Então, o valor do px é igual, multiplicando aqui dá 12. Px é 12 newtons. Pronto. Já calculamos o px, tá prontinho. Agora vocês precisam lembrar que quando um bloquinho tá pendurado, ele tem um peso, que é o peso de B. Então vamos lá. A força aqui é o peso de B. Então peso de B é igual massa de B vezes gravidade. Peso de B é igual massa de B é 8, gravidade é 10. Então, peso de B é igual 80 newtons. Pronto, gente. O peso de B está puxando para cá. E o px está puxando para o outro lado. Lembra que são sentidos opostos. E quando são sentidos opostos, na força resultante você diminui, então, ó. Então tá. Vamos ver, ó. Força resultante é 80 menos 12. Então, a força resultante aqui é igual a 68, né, gente? 68 newtons. Ok. Beleza. Depois que fez isso, a gente vai fazer o que está pedindo, ó. A força de tração. Mas para fazer a tração, precisa de aceleração. Então, essa questão é bem completona, ó. Força resultante é igual massa vezes aceleração. Ou seja, aquela regrinha que a gente fala, ó, formiga mata aranha, lembra? É aquela mesma. Então, ó, força resultante é igual. Aliás, a força resultante eu já tenho aqui, tá? Então vamos colocar o valor dela, 68. 68. As massas você soma. Somando aqui, ó, 2 com mais 8 dá 10. Toda vez que vai fazer aceleração, soma as massas, né? Então aqui dá 10. Agora a aceleração é só você dividir 68 por 10, que dá 6,8, né, gente? 6,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Tá aqui a aceleração. Tá. Agora o que a gente precisa é calcular a força de tração. A força de tração é a força que tá puxando o bloquinho aqui, ó, para lá. Então, a força que tá puxando aqui na corda, o bloquinho A, é a força de tração. E na cordinha do B, a força que tá para cima, tá? Então, essa força que tá para cima aqui, ó, é a força de tração. Então, gente, se você for pegar o bloco A, fazendo com o bloco A aqui, ó, bloco A, beleza. Tem a força para a direita, que é a tração, e tem a força para a esquerda, que é o px. Então vai ficar, ó, tração menos px. Como eu estou fazendo com o bloco A, tem que ser massa de A. Massa de A vezes aceleração. Lembra que a massa é de A, tá, gente? Isso tem que estar na cabeça de vocês. Porque o bloquinho é o bloco A. Lembra aqui, ó, bloco A. Tração menos px. Cadê o px, gente? Deu 12, tá aqui, ó. Px deu 12. Certo. A massa de A é 2. E a aceleração deu 6,8. 6,8. Então,
tração é igual 2 vezes 6,8 dá 13,6. Tá menos 12, passa para aqui mais 12. Então, tração é igual, somando dá 15,6. 15,6 newtons. Pronto, calculamos a tração. Mas se você quisesse essa força de tração, você poderia calcular também com o bloco B. Então, ó, fazendo com o bloco B, dava para você fazer isso também. Ó, o peso é para baixo, a tração é para cima. Então, ó, vai ficar, ó, peso menos tração é igual massa. Claro que a massa é de B, eu vou até colocar porque o bloquinho é B, tá? Vezes a aceleração. Essa é a regrinha, né, gente? Então, o peso deu quanto aqui? Vamos lá, o peso de B deu 80. 80 menos tração. A massa de B, quanto foi a massa de B? É 8. Vezes aceleração. Aceleração tá aqui, ó, 6,8. 6,8. Então, menos tração é igual. É só multiplicar aqui, ó. Então, gente, multiplicando aqui vai dar 54,4. Tá mais 80, passa para aqui, ó, menos 80. Opa, eu vi um errinho aqui, ó, gente. 13,6 com mais 12 dá 25,6, tá? Percebi aqui agora, olhando aqui, ó. Então, aqui é 25,6, tá? Então, ó, menos tração. Aqui, ó, não esqueça do sinalzinho de menos, é igual. Diminui aqui, sinais diferentes, diminui, conserva o sinal do maior módulo. 80 menos 54,4 dá menos 25,6. Multiplicando aqui por menos 1, a força de tração é igual a 25,6 newtons. E aí nós provamos a conta, tá vendo, gente? Deu a mesma resposta, ó, 25,6, aqui também deu 25,6, tá? Então, plano inclinado é isso. O nível de questão mais difícil que tem é esse nível aqui, ó, que tem muita conta, mas lembrei, o primeiro passo que vocês precisam fazer é o PX. O segundo passo é o peso do bloco que está pendurado. O terceiro passo é a força resultante, diminui aqui. Depois faz a aceleração, né? Força resultante é massa vezes aceleração. Aí depois você escolhe ou o bloco A, pode ser o bloco A ou pode ser o bloco B. Eu fiz com os dois, mas é claro que na prova do vestibular vocês vão escolher só um. Se fizer somente com A já estava certo. Mas eu fiz com A e fiz com o bloco B para tirar a prova. Então nossa aula de hoje é isso. Beleza? Eu acredito que vocês tenham entendido. Aí eu vou deixar um banco de questões para a gente treinar, tá? A nossa próxima aula vai ser resolvendo questões de vestibular para fixar na memória de vocês o conteúdo. Então acredito que vocês entenderam. Então um grande abraço, fiquem todos com Deus. Um grande abraço, professor Noel.